Boa tarde. A atualidade informativa na Igreja Católica volta a estar consigo neste programa Eclésia que agora começa. O mundo necessita de paz e de pacificadores. Precisa de homens e mulheres construtores da paz. A afirmação partiu de Bento XVI, que falava na sua audiência geral de quarta-feira no Vaticano. Foi em torno da figura e do exemplo de vida de São Lourenço de Brindisi que Bento XVI desenvolveu esta quarta-feira a sua catequese aos peregrinos presentes na Praça de São Pedro na audiência geral. Bento XVI destacou também a sua ação em favor da paz. Papas e monarcas encarregaram-no de importantes missões diplomáticas para combater controvérsias e ultrapassar conflitos. O Papa referiu que hoje, como no tempo de Lourenço, o mundo tem necessidade de paz, tem necessidade de homens e mulheres pacíficos e pacificadores. Todos os que creem em Deus devem ser sempre promotores e operadores da paz. São Lourenço de Brindisi morreu em 1619, na cidade de Lisboa, na altura sob domínio espanhol, e onde se tinha deslocado para então interceder junto do rei Filipe III, segundo de Portugal, pelos súbditos napolitanos oprimidos pelas autoridades locais. As intermitências do diálogo entre a ciência e o cristianismo marcaram o primeiro simpósio Fé e Cultura do Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro. A iniciativa procurou refletir sobre os pontos de diálogo e cooperação entre o cristianismo e a ciência e constituiu a oportunidade para homenagear também o padre icónego Póvoa dos Reis, cuja fé e os conhecimentos de botânica andaram sempre interligados. O objetivo era aprofundar um relacionamento nem sempre pacífico e estabelecer um canal de comunicação entre a fé e a ciência, um contributo para incrementar um clima de diálogo e conhecimento mútuos. Esta realização não pretende superar as intermitências, mas é uma oportunidade de verificarmos que esta tensão entre ciência e fé é salutar, mas não podemos pôr de parte a ideia de fazer a aproximação tantas vezes quanto é necessário para que não apenas se superem confrontos, mas sobretudo que se faça um enriquecimento mútuo. Para debater este tema estiveram os homens da ciência que admitem que a investigação e a construção científica não têm uma regra universal e depende do intento de universalidade de cada um. De cada cultura, de uma perspectiva ética, de uma perspectiva de adesão à inteligibilidade do mundo e à veracidade. Portanto, temos que ver a ciência também nesta perspectiva, que também não se afasta tanto, por vezes, da religião. É evidente que, a partir daquilo em que nós acreditamos, de cultura, de língua, de história, as nossas molduras de confiança, é que, então, exercemos a nossa razão e vamos tão longe quanto possível. Por vezes, realmente, em relação à Igreja, a razão fica perturbada já por dogmas ou verdades muito cedo, que a religião, evidentemente, as tem, que a ciência tem alguns, eu diria, paradigmas, em vez de dizer dogmas, mas se começarmos a aproximar estas duas perspectivas, talvez o que fosse não seja tão grande. Para o Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro, esta foi a forma para inaugurar o simpósio Fé e Cultura e estimular assim o envolvimento dos cristãos com o seu Instituto de Ciências Religiosas, que quer chegar mais longe e desafiar os crentes a aprofundarem a sua fé. Desde o ano passado, a esta parte, nós temos desdobrado o nosso trabalho em iniciativas menos formais, como são as tertúlias à quarta, como é este caso agora do primeiro simpósio, como será a Semana da Vida, que já fizemos no ano passado, com 3 filmes e a discussão dos filmes. Enfim, consideramos que todas essas maneiras informais são ocasiões de despertarmos o apetite. Enfim, a verdade é que nem sempre correspondido como nós gostaríamos. Este primeiro colóquio Fé e Cultura constituiu também uma homenagem ao cônego Manuel Póvoa dos Reis, sacerdote e botânico que sempre soube conciliar a fé e a ciência. É uma realidade mal compreendida, difícil de lidar e que ninguém está preparado para enfrentar. Estas são algumas das palavras que ajudam a descrever o luto.
Uma experiência vivida de forma diferenciada, mas que serve de ajuda para quem todos os dias tem que lidar profissionalmente com esta realidade. Foi com este intuito que, durante 2 dias, os hospitais da Universidade de Coimbra promoveram o simpósio sobre o luto. Ao longo da nossa vida, vamos fazendo vários lutos, seja por falta de emprego, por doença ou por ter que lidar com a morte de alguém. Para este último, ninguém está preparado, nem mesmo quem todos os dias lida e convive com esta realidade. Enquanto profissional de saúde, nós somos preparados do ponto de vista teórico para lidar com a morte. Do teórico à prática vai uma distância muito grande. É um caminho que nós vamos aprendendo ao longo do nosso exercício profissional a lidar. Porque a morte é sentida de formas diversas, porque cada pessoa tem um sentimento próprio e cada pessoa é única e exclusiva para lidar com o luto e saber e encontrar os caminhos alternativos para, como se diz, passar para a outra imagem. Tem um luto que tem que ser efetivado e a nossa postura enquanto profissionais de saúde é sempre no sentido, do ponto de vista teórico, que é o nosso know-how enquanto profissionais, lidar com o luto, mas nunca nos podemos esquecer que a pessoa que está do lado de lá tem o seu próprio modo de lidar com o luto. Um desafio que este simpósio propôs durante 2 dias no auditório dos Hospitais Universitários de Coimbra, na sequência do encontro do ano passado relacionado com a temática da morte. Nós vivemos morrendo e morremos vivendo. A cada dia morremos um pouco, as nossas células vão morrendo e vão se regenerando. Então, estamos morrendo a cada dia e revivendo a cada dia. É como diz um cantor brasileiro, eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E essa é uma grande verdade que Oswaldo Montenegro diz e ensina. O tema deste simpósio deste ano foi o luto. E lutos, todos nós vamos fazendo várias espécies de luto ao longo da nossa vida. Eu creio que o nosso dia-a-dia é um dia-a-dia de luto. Temos de ir fazendo luto da nossa idade, das nossas forças, das nossas capacidades. Temos de ir fazendo luto da perca dos nossos amigos, dos que vão partindo, luto de situações difíceis, desemprego, luto de um casamento que não deu, de uma família que se rompeu. Enfim, há imensos lutos que temos de ir fazendo ao longo da vida. Aqui, neste simpósio, tratámos sobretudo do luto de morte. E tentámos que, em conjunto, fôssemos refletindo sobre o nosso trabalho, a nossa missão como profissionais da saúde. E nós, profissionais da saúde, também não estamos muito preparados para irmos lidando com os vários lutos, né? Porque aqui temos de lidar com o nosso luto, temos de lidar com o luto dos outros. Isto é difícil. Por isso, há que refletir, há que dialogar, há que estudar, para que nos vamos preparando, claro. Em paralelo a este fórum, que contou com 860 inscrições, estavam as fotografias selecionadas para o concurso alusivo ao tema do simpósio. Os vencedores foram Susana Monteiro, Pedro Rodrigues e Joana Bernardes. E nesta quinta-feira contamos com a presença habitual de Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos fala da ação da Pastoral da Igreja na época contemporânea. A Pastoral da Igreja na época contemporânea. A temática é que tem merecido olhar histórico nesta rubrica O Passado do Presente, que em cada quinta-feira conta aqui no programa Eclésia com a presença do Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco e para darmos continuidade a esta abordagem, a esta temática da Pastoral da Igreja na época contemporânea. Agora mais perto de nós, não é? Agora mais perto de nós, agora mais contemporâneos, por assim dizer, porque passamos do século XIX para o século XX. E os nossos telespectadores já sabem que quando se fala em idade contemporânea fala-se neste tempo, desde o final do século XVIII, mas sobretudo ao longo do século XIX, desenvolvi e depois no século XX e agora no século XXI, em que a sociedade tradicional, que era uma sociedade muito estática, em que a grande maioria das pessoas vivia nos ritmos que eram propriamente do costume, e que, enfim, transmitiam de geração em geração não só os mesmos valores, mas também idênticas expressões,
Isto deu lugar, na idade contemporânea que eu referi, na nossa idade, a uma grande mudança. Uma mudança que, aliás, foi sempre mais acelerada. E nos nossos dias até é tão veloz que nós temos dificuldade em defini-la. Mas que, de algum modo, ao longo do século XIX, se vai acentuando. Sobretudo em meios urbanos, que é onde as ideias e as novidades chegam mais depressa, nos meios rurais, enfim, com mais calma, mas a pouco e pouco também tomados por esta mudança e por esta aceleração do tempo e da compreensão das coisas, com enormes repercussões na vida da Igreja, porque a vida da Igreja existe no mundo, existe na sociedade, e por isso tudo o que são mudanças sociais e culturais e de mentalidade e de sensibilidade acaba por ter uma enorme repercussão na vida das comunidades cristãs, porque os cristãos são gente como as outras pessoas, vivem na sociedade que lhes toca e que eles próprios constituem e integram, também influem nela, com certeza. O cristianismo tem uma influência social muito grande desde as suas origens, porque não tira as pessoas do mundo, mas fala estar lá, enfim, com outra mentalidade, com outros princípios que se querem cristãos, e é nesta mútua influência entre sociedade e Igreja que a idade contemporânea tem avançado. E por isso nós vimos, na série anterior, de 8 programas, uma série de tópicos que também significam novidades na pastoral, isto é, na ação da Igreja na sociedade ao longo do século XIX. E agora vamos ver o que é que aconteceu no século XX. E em que perspectiva? Em que perspectiva? Pois aí é que foi difícil escolher. A partir de um ângulo de abordagem. Claro, um ângulo de abordagem, porque quando nós dizemos século XX, mesmo que nos centremos sobretudo na Europa, estamos a dizer tanta coisa diversa e distinta e às vezes até contraditória que é difícil escolher um fio para 8 programas de 10 minutos cada. E então eu escolhi uma das perspectivas possíveis, que foi olhar um pouco o que foi a acentuação pastoral em cada pontificado, em cada papado do século XX. Portanto, os nossos telespectadores, sobretudo os mais assíduos, sabem como foi essa série de papas, não é? O século XX começa ainda com Leão XIII, não vamos falar dele agora. É um Papa que já era nonagenário e que esteve entre nós, neste mundo, até o ano de 1903. Aí começa o pontificado de Pio X, que é o primeiro que nós vamos ver, depois Bento XV, Pio XI, Pio XII, meados do século, depois João XXIII, Paulo VI, depois um mês de João Paulo I e até ao final do século XX e já até para os primeiros 5 anos do século seguinte, João Paulo II. Vamos então ver com cada um destes papas que fizeram o século XX católico e com uma projeção além das fronteiras católicas, o que foi o tópico que mais acentuaram nessa mesma pastoral. Quer dizer, no que era a ação da Igreja face à sociedade e ao mundo, como é que eles a viam, quer interna, quer externamente. Essa ação da Igreja. Porque quando nós falamos pastoral, estamos a falar de quê? Estamos a falar dessa ação da Igreja. Como ela se projeta, quer na comunidade cristã, quer fora dela. A palavra pastoral vem de pastor, obviamente. E porquê é que vem de pastor? Porque foi assim que Jesus Cristo também qualificou a sua ação. Ele apresentou-se como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas, eu conheço, elas conhecem. Portanto, tudo isto significa a proximidade de Cristo. Agora, através da Igreja, dos fiéis e de todos, pode interpretar-se à luz desta bela imagem e figuração, parábola do bom pastor. Portanto, a pastoral é a ação da Igreja e daqueles que até ministerialmente e sacramentalmente representam a presença de Cristo Pastor no meio dos seus, como ela vai acontecendo. Então, vamos lá ver o que é que foi mais essencial, que quis com mais vontade e mais decisão o Papa Pio X. O Papa Pio X era muito diferente na sua extração, na sua origem, no seu percurso do Papa anterior. O Papa anterior, que foi efetivamente um dos grandes papas da Igreja, não só porque teve um pontificado longo, de 25 anos, mas porque foi muito influente na maneira da Igreja estar face ao mundo, foi o de Leão XIII. Leão XIII era um
um aristocrata italiano, um conde, uma família condal, um homem muito culto, um homem instruído, um homem dado à filosofia e à teologia. Foi ele, aliás, um dos responsáveis por se recuperar a filosofia e a teologia de São Tomás e de ser outra vez ensinada nos seminários. Muito atento aos movimentos sociais, todos nós nos lembramos das primeiras encíclicas sociais, a Rerum Novarum e outras, são de Leão XIII. O Papa Pio X, como digo, vem de outro meio, portanto, vem de um meio muito popular, e depois fez todo o currículo pastoral. Portanto, foi coadjutor, foi pároco, foi bispo, depois foi patriarca de Veneza, foi cardeal, e inesperadamente para ele acaba por ser eleito Papa no conclave de 1903. E digamos que o Papa Pio X está, por assim dizer, mais atento à vida interna da Igreja do que teria estado o pontificado anterior, que esteve muito polarizado pela cena internacional. Aliás, o Papa Leão XIII consegue fazer isso, e é um grande mérito que lhe devemos dar e reconhecer, é que o pontificado anterior, o pontificado do Papa Pio IX, que foi um longo pontificado de mais de 40 anos, até 1877, ficou muito dentro da vida da Igreja e muito em reação àquilo que era o liberalismo mais ofensivo da vida da Igreja, das instituições da Igreja ao longo do século XIX. Portanto, é um pontificado muito à defesa. E como nós sabemos também, em 1870, o que é que aconteceu? Aconteceu que a Itália, que estava nessa altura a formar-se como nação, enfim, acabou com o Estado Pontifício. E o Papa, a partir daí, considera-se prisioneiro no Vaticano. É uma situação que vai ficar até 1929, o pontificado Pio XI, em que é outra vez recriado em termos novos o Estado Pontifício, a Santa Sé, como nós a conhecemos hoje. E por isso, o pontificado de Leão XIII tinha significado uma grande libertação dessa prisão, no sentido de que conseguiu, efetivamente, uma outra relação com os Estados, mais distendida, até um certo papel reconhecido de arbitragem internacional de conflitos. Agora, Pio X vem de um outro percurso, vem desse percurso pastoral interno. E era, sobretudo, atento, e era nisso que ele insistia muito, a reafirmar o caráter sobrenatural do cristianismo e da ação da Igreja. Eu até peço ao Paulo para ler um texto de Laboa, que é um historiador espanhol que nos continua a inspirar nestes programas, a propósito do pontificado Pio X na sua incidência pastoral. Pio X consagrou toda a sua vida a devolver ao mundo o sentido do sobrenatural. Escreveu assim na sua primeira encíclica: é preciso que desapareça a impiedade que representa a substituição de Deus pelo homem, que se restabeleçam as leis e os conselhos do Evangelho e que se reafirmem as verdades da Igreja. A santidade do matrimónio, a educação católica da juventude, a propriedade e o uso dos bens, os deveres dos cidadãos e o equilíbrio entre as classes sociais. E como conseguir tudo isto? Com a elevação moral e espiritual de quem manda, de quem dirige, do clero e sobretudo dos seminários, que só devem acolher quem sinta a verdadeira vocação e onde se há de ensinar uma autêntica e sólida doutrina e disciplina. Ora, aí está muito bem definido, com as próprias palavras de Pio X na sua primeira encíclica, o seu programa e a incidência pastoral. Ou seja, com certeza que a Igreja está na sociedade, a Igreja está no mundo, mas ela, para influir nessa sociedade e nesse mundo, tem que ser cada vez mais Igreja e tem que redescobrir, aprofundar e afirmar essa sua natureza sobrenatural. A Igreja não é uma instituição como as outras instituições. E como ele próprio, enquanto pároco e depois bispo, tinha sentido muita necessidade de afervorar a vida cristã com uma liturgia mais certa, enfim, menos cerimoniosa e mais sobrenatural, como ele tinha tido até a preocupação de reformar o próprio breviário, e teve-a como pároco, como Papa, com os salmos e a recuperação da inspiração bíblica da oração cristã, como ele tinha tido a preocupação da catequese, e vai ser ele, aliás, o responsável pela antecipação da idade da primeira comunhão, para, repito, afervorar a vida sobrenatural dos cristãos. Durante o seu pontificado, entre 1913 e 1914, essa será a prevalência. A sua grande preocupação é não deixar que a vida da Igreja seja naturalmente pensada, mas sobrenaturalmente. E que a ação da Igreja no mundo também não seja considerada naturalmente como uma instituição, ainda que fosse simples beneficência ou cultural, mas como uma proposta sobrenatural clara. É preciso ver que ele internamente vai combater muito como Papa
contra essas tendências de naturalização do cristianismo, de olhar o cristianismo, mesmo do ponto de vista científico e teológico, né, com a sua repercussão teológica ou nos estudos bíblicos, como as ciências estavam a ver tudo já no século XIX, daí a sua luta contra aquilo que eles chamam o modernismo, né? Esta tendência de equiparar a Igreja e as fontes do cristianismo com outras fontes da história em geral e da cultura em geral. No que diz respeito à vida interna da Igreja e à pastoral, mesmo na sua projeção social, por exemplo, até na vida sindical, ele quer sempre que se acentue que quem é cristão o faz por um cristianismo muito certo, muito definido, até muito rigoroso e às vezes até um pouco extremado e com poucas nuances nessa ligação com o mundo. Mas essa vai ser a incidência. E podemos dizer que enquanto o pontificado de Leão XIII tinha sido o pontificado anterior, tinha tido uma maior sensibilidade política, o pontificado de Pio X e a respectiva incidência pastoral, nestes vários aspectos que eu enumerei, terá sobretudo uma preocupação sobrenatural, de ser claro que a Igreja é outra coisa, tem outra origem e assim se deve afirmar. Ora está, uma marca dessa ação da Igreja dada por Pio X logo no início do século. Veremos das 8 dias de São Manuel, no pontificado seguinte de Bento XV, qual foi essa marca ou a prioridade que no pontificado de Bento XV foi dada à presença da Igreja na sociedade. Terminamos assim este espaço que pode acompanhar também pela internet em agência.eclésia.pt. Aí encontra ainda os temas da atualidade. Mais logo, a Eclésia passa também pela rádio. É na Antena 1, 15 minutos antes das 11 da noite. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.